O que ele quer expressar nesses gráficos aqui é o seguinte, que uma das coisas mais importantes no nosso serviço é a satisfação do cliente, o tanto que ele vai estar, o tanto que a gente vai agradar ele, né? E nesse gráfico aqui, por exemplo, a ilustração que ele fez é que, por exemplo, o ano começa na primavera, o cara está saindo do inverno, talvez ele não esteja tão satisfeito com a grama dele, mas talvez está meio neutro, né? Vai ficar mais ou menos neutro, mas pelo fato da grama às vezes ter dado uma amarelada, ter morrido um pouco da grama com a neve, o cara já começa com, né, não muito satisfeito. Então já começa aqui embaixo, aqui o temperamento dele, a satisfação, o nível de satisfação dele. E com o decorrer do tempo, vai começar a melhorar o tempo, esquentar um pouco, o nível de qualidade da grama por si, com o nosso trabalho, vai aumentando. Vai aumentando. No decorrer do ano as coisas começam a piorar. Por exemplo, no lugar que a gente está agora, no verão, o que acontece? Começa a nascer crabgrass, nutsedge, as gramas começam a ficar, por exemplo, uma casa que não tem irrigação ou casa que está tendo irrigação limitada, começa a queimar. Aí o que acontece? O cliente começa a ligar, por exemplo, todo dia eu chego de manhã aqui, o pessoal tá, nossa, ligaram, sei lá, 25 pessoas reclamando. Todo dia tá indo eu, o Shed, olhar a casa. Aí, por exemplo, o cliente, qual que vai ser a percepção dele, nossa, nessa época do ano agora? Vai ser, pô, não tô satisfeito. Aí o nível de satisfação deles vai caindo. Por exemplo, e vamos supor, ele deu um exemplo aqui de um cliente ainda, às vezes não está satisfeito ainda já com a grama, chega na casa dele e está lá a nossa van, por exemplo, bloqueando o driveway, né? Com as portas todas arreganhadas, às vezes um cara está lá na grama lá falando alto, ou qualquer experiência negativa que o cliente possa ter com nós, o que isso vai fazer com a percepção dele da gente? Vai trazer isso aqui para baixo. Então, o que acontece? Mas beleza, chegou nesse ponto crítico aqui, né? Que o cara ficou puto, às vezes até ligou aqui reclamando, ficou bravo. Aí o que vai acontecer? Aquilo ali vai ficar gravado na memória dele. Eu não sei vocês, mas eu já tive experiência assim com companhia que prestava serviço para mim que eu nunca mais eu contrato, por isso. Então, o cliente tem isso aqui, ele continua, tem um contrato, vai continuando. Aí vai melhorando no decorrer do ano, né? Vai começar a melhorar a temperatura, vai chegar no outono, as gramas vão começar a melhorar e no final do ano a gente termina o ano bem forte e chega mais ou menos aqui nesse nível. Então tudo abaixo dessa linha é negativo, tudo acima é positivo. Claro que a gente quer sempre manter aqui em cima, mas as coisas acontecem, igual eu falei, pode ter um incidente ou a grama tá ruim por si, o cara liga reclamando, mas a gente terminou aqui no final, né? E aqui esse gráfico aqui é o pico, né? Qual seria o pico dessa linha verde aqui? A parte ou mais alta ou mais baixa? No caso, seria aqui o mais baixo. Então, o pico dela foi aqui no negativo. Então, ele ilustrou aqui o pico aqui mais baixo e no final está aqui. Então, o meio termo aí seria aqui, ó. Então, quer dizer, o meio termo está onde? Está mais para baixo do que para cima. Então, quer dizer, ele falou que tem estudo que comprova que a satisfação do cliente é uma soma disso, do pico e o final. Então, o que acontece? Quando você pega isso aí e faz um meio termo aqui dele, né? O que acontece? O cliente vai lembrar mais disso. Então, quer dizer, pode ter, às vezes, igual ele ilustrou aqui nessa última aqui, ó, pode ter sido o ano inteiro muito bom, só que se tem um incidente ruim que cai aqui para baixo, no ponto mais baixo do que a satisfação mais alta dele, o que vai acontecer? O cliente vai lembrar mais daquele negativo, e aquilo vai ficar gravado na memória dele. O que vai acontecer? Ele não vai renovar com a gente no próximo ano. Entendeu? Então, o que a gente quer? A gente quer manter, primeiro, lógico que a parte de baixo, o mais próximo aqui do neutro possível e tentar elevar as partes boas. Mas, para quê? O que vai acontecer? Se o pico estiver alto e o final estiver mais ou menos, então quer dizer que o meio termo disso aí é aqui, ó, na parte baixa, a parte boa desse gráfico, né? Não na parte negativa. Então, quer dizer, o que o cliente vai lembrar? Pô, aquele cara me ajudou. Um dia eu cheguei aqui, eu tinha uma dúvida, ele me ajudou a responder. Ou eles estão trabalhando, eu olho da minha janela e vejo que os caras estão trabalhando bem. É esse tipo de impressão que a gente quer passar para o cliente para poder manter o quê? A percepção dele aqui, ó.
Entendeu? Igual ele desenhou aqui, ó. Por exemplo, se a gente começa o ano e mantém bem, pode até ter um incidente, mas se estiver próximo dessa linha aqui, do neutro, o que vai acontecer? Ele vai lembrar mais dos momentos bons, do nosso trabalho sendo bem feito, das coisas boas que a gente fez e vai minimizar, né? Às vezes ele fala, essas coisas até acontecem e tal. Ao invés de ficar, por exemplo, mais apegado nisso aqui, que é o que acontece se a gente não fizer um serviço bom e deixar esse tipo de incidente acontecer. Entendeu? Expliquei mais ou menos ou não? Tá bom. Passei no teste? Tá bom. Muito bom. Ok. And just one final thing, and you can mention this as well. Sure. That's one of the reasons why we're so concerned about if an accident happens, if something happens on the property, let us know right away. Okay, because if you don't, then, if you break something, whatever it might be, if you don't let us know right away, then the customer comes home, sees it, here's where they're at, okay, and they're upset. And even if we fix it at that point, that'll help, obviously. That'll help. Try to hide it. Might even bring it back up a little bit. But if we can reach out to them ahead of time and say, hey, we were on the property, one of the guys accidentally broke your fence. We're going to take care of it. Do you have a fence guy you'd like to use? We'll pay the bill. Do you want us to have one of our guys do it? Then it doesn't even go below here. It goes like, they're sitting there going, wow, I didn't even realize something broke, and these guys are already coming clean and taking care of it. All right, it just makes us look like a really reputable company. And if anything, that might even give us a little boost. Okay? So yeah, I had a personal experience like that this year, where one of our guys broke it. He told me and Chad. I reached out to the guy before the guy even knew what was going on. I reached out to him and I said, "Hey, we were servicing your lawn yesterday. One of our guys bumped into your gate, to your fence, to the backyard, and we're gonna take care of it for you." He's like, "Oh, really? I didn't even know that it was broken." Yeah. So, and he was really surprised, and it was a good thing. He sounded really happy. I was like, "Oh man, thank you guys so much. Really appreciate you doing that." Yeah, you can take a negative one and flip it positive. Yeah. So it's really critical. Uma coisa que ele falou que é muito importante é quando a gente vai numa grama e acontece um acidente, tem algum erro que aconteceu ali, é muito importante a gente imediatamente comunicar isso a mim, ao Chad, a ele, ligar aqui no escritório, porque o que acontece? Se você quebra uma coisa na casa de um cliente, você viu que você quebrou, foi embora, aí vai esperar o cliente ver aquilo, o que você acha que o cara vai achar? Falar assim, pô, que companhia de meio de geleia, esse cara tá quebrando um negócio na minha casa e não estão nem aí, foram embora e deixaram aqui, que se lasque. Agora não, se o outro lado da moeda é se você for um homem, por exemplo, quebrou um negócio, não, você liga, olha, ô Michael, ô Chad, quebrei um negócio aqui, rapaz, se você tiver ainda apto de falar com o cliente, você mesmo fala assim, olha, minha senhora, quebrou isso aqui, meu senhor, quebrou isso aqui, a gente vai repor para a senhora, vamos supor, ele deu um exemplo de quebrar uma cerca, quebrou sua cerca, você tem uma companhia que você gostaria de usar, a gente pode mandar vir que a gente vai pagar a conta, entendeu? Então isso daí dá o quê? O cliente vai, qual a percepção que ele, pô, os caras são homens, erros acontecem, todo mundo sabe disso, mas os caras estão dispostos a quê? A consertar, então a percepção dele da companhia, o nível de satisfação dele com a companhia, claro que vai subir. Pode até ficar assim, pô, os caras ficaram, né, meio chateados, mas com certeza não vai passar muito abaixo dessa linha neutra. Entendeu? Tem que assumir, né? Claro, All right, very cool.